Seja todo mundo bem-vindo ao meu canal, todo mundo odeia matemática. Hoje a gente vai trabalhar um conteúdo muito importante, igualdades e as suas três propriedades. Além disso, a gente vai ver um pouco de princípios de equivalência e também equações. E o nosso objetivo é resolver essas 6 questões. Então, o que a gente vai fazer? Bora começar ali pela primeira. Quais são as propriedades de uma equação? Vamos lá. Primeira propriedade. Propriedade reflexiva. O que essa propriedade diz? Ela diz o seguinte: você pode tentar imaginar um espelho. Tudo que você vê no espelho é exatamente o que está do outro lado. O que essa propriedade diz? Ela diz o seguinte: A é igual a A, não importa qual A você escolha. Ou seja, para qualquer valor de A. Pensando nisso, bora imaginar que de um lado de uma igualdade a gente tem o número 2. Do outro lado, logicamente, a gente vai ter qual número? O número 2. Tudo que tem de um lado é igual ao que tem do outro. A probabilidade reflexiva diz isso. Tudo que tem de um lado é igual ao que tem do outro. Bora imaginar e colocar uma fração, 1/2. Do outro lado também vai ser a mesma coisa, 1/2. É por essa propriedade que a gente fala o seguinte: quando a gente resolve uma equação e a gente encontra, por exemplo, x igual a 3, é pela propriedade reflexiva que a gente fala que o x tem que ser igual a 3. Por quê? Porque tudo que está de um lado é igual ao que está do outro. Se do outro lado é 3, então o nosso x vale 3. Bem óbvio isso, mas é por causa da nossa propriedade reflexiva. A próxima propriedade é a propriedade simétrica. O que a propriedade simétrica diz? Ela diz o seguinte: A é igual a B, então B é igual a A. Ou seja, você pode trocar o A e o B de lugar. O A que está no primeiro membro, quem é o primeiro membro? É quem aparece primeiro, antes da igualdade. E o segundo membro é quem vem depois. Ou seja, eu posso trocar o primeiro e o segundo membro e mesmo assim eu não vou mudar nada. Essa é a minha propriedade simétrica. Isso vale para qualquer A e B. Bora imaginar o seguinte: eu tenho o número 2 mais 5, logicamente esse é igual a 7. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte: eu posso mudar os dois de lugar. Posso pegar o 7, vir para o primeiro membro e colocar o quê? O 2 mais 5 no segundo membro. O que aconteceu? Mudou alguma coisa? A igualdade continua sendo a mesma. Eu vou fazer um outro exemplo aqui, ó. 2 mais 3 igual a 6 menos 1. Todos os dois estão escritos de formas diferentes. Mas os dois dão o quê? O resultado 5. Se eu mudar de lugar, ó, colocar o 6 menos 1 para o primeiro membro e colocar o 2 mais 3 para o segundo membro, não vai mudar nada. Essa é a nossa propriedade simétrica. Agora vamos para a terceira propriedade, propriedade transitiva. Ela diz o seguinte: A vai ser igual a B e B igual a C. Então, por consequência, A é igual a C. Beleza, o que você pode pensar aqui? Todos os três termos A, B e BC são iguais. Olha aqui, eu estou comparando o A com o B e logo em seguida eu pego o segundo termo, que é o B, e comparo com o C. Então, logicamente, se A é igual a B e B é igual a C, então é igual a C. Se ficou complicado, pensa comigo aqui, ó. Imagine que A, B e C são irmãos trigêmeos. A gente tem trigêmeos aqui. Todos são iguais. A é igual a B e B é igual a C. Então, logicamente, se A é igual a B e B é igual a C, então o primeiro também vai ser igual ao último. Eu vou tentar colocar de uma maneira mais simples aqui colocando números. Imagine o seguinte:
você tem o primeiro número, 7 mais 1. 7 mais 1 vai ser igual a 8. Então, esse 7 mais 1 eu vou considerar como A. Eu vou escrever três números, o A, e o B e o C, de maneiras diferentes. 7 mais 1, logicamente, é igual a 8, e o 8 é o meu B. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o meu B e vou comparar com o C. Só que o C eu vou escrever de uma outra forma. Eu vou colocar 9 menos 1. O 8 era o meu B e o 9 menos 1 vai ser o meu C. Logicamente, todos são iguais. Então, se A é igual a B e B igual a C, então, logicamente, o meu A, que é 7 mais 1, vai ser igual a 9 menos 1 também. Ou seja, o meu A vai ser igual ao meu C. Essa é a propriedade transitiva. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Agora, bora para as questões. Questão 2. Escreva a sentença a seguir usando a linguagem simbólica matemática. Primeiramente, quando você fala em x, é uma incógnita, é aquilo que você não sabe, né? Aquilo que você não sabe. Então, quando ele fala aí no item A da questão 2, o dobro de um número de x, um dobro de um número x adicionado do número 6 é igual a 28. Como você vai escrever isso? Você vai escrever da seguinte maneira, ó. O dobro de um número x, o dobro de um número x adicionado de 6 é igual a 28. O dobro de um número x adicionado de 6 é igual a 28. Se ele falar igual ou então obtemos, vai ser a mesma coisa. A gente vai pensar na igualdade. Vamos voltar aqui. O dobro de um número x adicionado de 6 é igual a 28. O dobro de um número x adicionado de 6 é igual a 28. É assim que você vai escrever matematicamente esse número. Então, bem simples aqui, ó. Escreva as sentenças a seguir usando a linguagem simbólica matemática. A gente vai usar o x. Item B. Ao triplo de um número y, adicionamos 30 e obtemos 69. Vamos essa primeira parte. Ao triplo de um número x. Quando ele fala o triplo, você vai pensar no quê? Quando ele pensa no triplo, você vai multiplicar por 3 o x. Quando ele fala o dobro, você multiplica por 2. O triplo de um número x... Falei errado, né? O triplo de um número y. Como você não sabe o y, então você vai colocar aqui simbolicamente. 3 vezes y mais 30 adicionado de 30 é igual a 69. Beleza, vamos para o item C agora. A metade de um número t é igual a 40. Quando ele fala em metade, você vai ter que pensar o quê? Quando eu falo dobro, multiplico por 2. Quando eu falo triplo, multiplico por 3. Quando eu falo metade, eu vou pegar o número t, que eu não sei, e vou dividir por 2. E isso vai ser igual a, ele falou, 40. Então, a metade de um número t é dividir por 2. É igual a 40, então eu vou colocar o sinal de igualdade. Igual a 40. Tem que resolver alguma coisa? Não, você tem que colocar só na linguagem simbólica. Beleza? É assim que faz o 2. Gente, agora vamos fazer a questão 3. Qual o princípio da equação usado em cada item? Aqui a gente tem dois itens, o A e o B. No item A gente tem x menos 2 igual a 8. Aí o que aconteceu? Eu usei qual princípio? A gente tem dois princípios, o aditivo e o multiplicativo. Aqui, se você pensar bem, eu tenho que encontrar o valor de x. Então, qual o número que está me atrapalhando? É o menos 2. O que eu vou fazer?
eu vou ter que somar 2 para que esse menos 2 suma. Mas eu não posso fazer isso só de um lado, eu tenho que fazer dos dois lados. Se eu somei 2 em um lado, eu tenho que somar 2 no outro lado. O que vai acontecer agora? Esse menos 2 vai sumir com mais 2. O que acontece? Menos 2 com mais 2 vai dar 0. E aí o que vai acontecer? Vai sobrar somente o x desse lado. Do outro lado vai ficar 8 mais 2, que vai dar 10. Então o que acontece? Eu somei um número para sumir com o menos 2. Eu tinha que sumir com o menos 2 e eu somei o mais 2. Então esse princípio é o aditivo. Agora o próximo. O princípio que a gente vai usar no B é o princípio multiplicativo. O que diz o princípio multiplicativo? Diz que eu posso multiplicar ou dividir pelo mesmo número nos dois lados da equação. Então, pense bem aqui, eu tenho 3x igual a 60. Qual é o valor que eu quero deixar separado? É o x. Então, qual é o número que eu vou dividir para que eu corte, para que eu tenha somente o x? Eu vou dividir pelo 3. Então, eu vou dividir por 3 na primeira parte da equação, no primeiro membro, e no segundo membro também. O 3 dividido por 3 dá 1. Vezes x dá, sobra o x. Ou então alguém pensa, pode cortar o 3 aqui, sobra só o x. 60 dividido por 3 dá 20. Então aqui eu usei o princípio multiplicativo. Eu posso multiplicar ou dividir pelo mesmo número nos dois lados. A questão 4 está pedindo a raiz das equações, ou seja, você tem que isolar o valor de x para descobrir quanto vale essa raiz. Vamos fazer lá o primeiro. Como é que eu faço? Quem tem x tem que ficar no primeiro membro. Ou seja, esse 4x aqui, ele está certinho, ele está no primeiro membro, ou seja, antes da igualdade. O 38 está depois da igualdade, ele está no lugar certo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, passar o 2 para o outro lado. O único que está no lugar errado é o mais 2. Ele tem que passar para o outro lado. Só que tem uma questão. Quando ele passa para o outro lado, ele troca o sinal. O 4x ele está aqui, ele era mais 4, continua mais 4. O 38 está no lugar certo, beleza. Agora o 2 tem que passar para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, ele troca o sinal. Beleza, já está pronto. Praticamente pronto. 4x vai ficar no primeiro membro. Do outro lado, 38 menos 2 vai dar 36. E aí eu vou usar o princípio multiplicativo, dividindo por 4 no primeiro membro. Logicamente eu tenho que fazer no segundo membro também. Tudo que eu faço no primeiro eu tenho que fazer no segundo. 4 dividido por 4 dá 1 vezes x, x. 36 dividido por 4 vai dar 9. Item B agora, mais ou menos a mesma coisa. Quem tem x, bora identificar quem tem x, tem que ficar no primeiro membro. Então o que acontece? O igual é quem separa o primeiro e o segundo membro. Quem vem antes é o primeiro, quem vem depois é o segundo membro. O 3x ele tem que passar para o primeiro membro. E o mais 1 ele tem que ir para o segundo membro. Beleza. Pensando nisso, o que vai acontecer? O 5x está no seu lugar. Beleza. O 3x, como ele é mais, ele vai passar para o outro lado, mas vai trocar o sinal. Vai ficar menos 3x. Do outro lado, o mais 11 está lá tranquilo. Ele está no lugar certo. Quem tem que passar para o outro lado é um menos 1. Mas quando ele passa para o outro lado, ele troca o sinal. E aí ficou simples. A gente vai usar o princípio aditivo aqui, ó. 5x menos 3x vai dar 2x. Do outro lado, 11 mais 1 vai dar 12.
Agora a gente vai usar o princípio multiplicativo. Vou dividir por 2 de um lado, do outro eu vou dividir por 2. Aqui vai sobrar o x e do outro lado vai ficar 12 dividido por 2, 6. Encontrei a raiz. A raiz aqui é 6. Aqui na questão 5, a gente não vai somente montar as equações. Na questão 2, pediu para colocar na linguagem matemática. Aqui na 5, a gente vai montar as equações, colocar na linguagem matemática e, além disso, encontrar as raízes. Beleza, vamos para o item A. 6 unidades somada ao dobro de um número. Vou colocar lá. 6 unidades somada ao dobro de um número. Isso vai ser igual ao dobro de um número. Como eu não sei o número, eu coloquei x. É igual a 82. É igual a 82. Vamos resolver isso. O x está no primeiro... Agora a gente escreveu, agora a gente vai resolver. O 2x está no lugar certo. Quem não está é o 6. Eu tenho que passar ele para o outro lado. Beleza. O 82 está no lado certo. Quando eu passo o 6 para o outro lado, como ele é positivo, ele troca o sinal, vai ficar menos 6. Resolvendo agora 2x, 82 menos 6, vai ficar 76. Isso daqui eu vou dividir por 2 nos dois lados. O 2 eu vou cortar com 2, ou eu posso dividir. 2 dividido por 2 dá 1 vezes x. Do outro lado vai ser 76 dividido por 2, que dá 38. Se tiver na dúvida, faz a conta aí. Vamos para o item B agora. No item B, um pouco mais difícil, um retângulo tem 100 centímetros de perímetro e seu comprimento tem 5 centímetros a mais que a largura. Qual a medida do comprimento desse retângulo? Bora lá. Primeiro, para me ajudar, eu vou fazer um desenho desse retângulo. Ele falou que o perímetro é 100. E o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. E aí o que ele falou mais? Ele falou que o meu comprimento é 5 centímetros maior que a largura. E aí o que acontece? Num retângulo, a gente tem os lados opostos iguais, ó. Se esse lado aqui, ó, ele tem que ser igual ao oposto aqui, ó. E o oposto ao x também tem que ser x. E aí o que acontece? Ele falou o seguinte na questão, bora lá conferir. Um retângulo tem 100 centímetros de perímetro e seu comprimento tem 5 centímetros a mais que a largura. Beleza, certinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar todos os lados. Por que eu vou somar todos os lados? Porque se eu somar todos os lados, vai ter que ser igual a 100. Por quê? Porque o perímetro é 100. X mais x mais x mais 5 mais x mais 5 vai ter que ser igual a 100. E aí o que a gente vai fazer? Todo mundo que tem x está do lado esquerdo. Somente eu vou até grifar de uma cor diferente aqui, ó, para dar ênfase. O mais 5 e esse mais 5 estão do lado errado. Eles têm que passar para o outro lado. E aí o que acontece? Vamos lá. Eu vou pegar aqui x mais x mais x mais x. Todos estão do lado certo. Do outro lado eu vou ter 100 menos 5 menos 5. Por que menos 5? Porque quando eu passo para o outro lado eu troco o sinal. E aí vai ficar o quê? 4x é igual a 100 menos 5 menos 5. Vai dar 90. Agora você vai dividir os dois lados por 4. E aí vai ficar o quê? X desse lado. Quando você dividir 90 por 4, vai dar 22,5 centímetros. Ou seja,
a largura vai ser 22,5 centímetros. Mas como ele pediu o comprimento, então o comprimento vai ser 22,5 mais 5. Isso vai dar 27,5 centímetros. É isso aí. Agora vamos para a questão 6. Agora vamos para a questão 6. Gente, na questão 6, primeira coisa que você tem que observar é que numa balança, tudo que está de um lado é igual que está do outro. Então aqui a gente tem um igual aqui no meio. O que você vai pensar agora? Você vai pensar o seguinte: o que eu vejo de um lado da igualdade aí? O item A pediu para montar a equação. A primeira coisa que eu vou montar é montar a equação. Vou colocar o igual aqui no meio e aí vou ver o que eu tenho de um lado. No primeiro membro eu tenho 4x. E aí eu tenho mais dois pesos de um cada um, ou seja, 2. Tá vendo aqui? Eu tenho 4x e aqui eu tenho 2. Somando os dois vai dar 4x mais 2. Do outro lado, eu tenho quanto x? Somente 1. Então aqui eu vou ter 1x e mais quantos pesos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pesos. Então mais 5. O que eu vou fazer agora? Eu montei a equação, então o item A já está completo. 4x mais 2 é igual a 1x mais 5. Beleza. No item B, você vai resolver agora. Quanto vale o peso x? Quem tem x fica de um lado, o 1x passa para o outro lado, vai ficar negativo. O 5 já está no segundo membro, quem vai passar é o mais 2, só que trocando o sinal. E aí vai ficar o quê? 4x menos 1x vai ficar 3x. Do outro lado, mais 5 menos 2 vai ficar 3. Para resolver, é só usar a propriedade multiplicativa, dividir por 3 nos dois lados. E aí, por que eu dividi por 3? Porque tinha um número 3 multiplicado por x. E aí eu vou conseguir com que o x fique isolado. 3 dividido por 3 vai dar 1. E é isso, gente. Acabou. Quem gostou aí das questões, são questões que sempre estão aparecendo em prova, sempre aparece lá pro pessoal do 7º ano. Então é isso. Quem gostou da aula aí, dá um joinha, acompanhe o conteúdo que eu tô fazendo. E é isso. Valeu, gente.